Olá, tudo bem? Esse é o nosso caderno de exercício. A unidade temática dessa questão é geometria, né? Parte de introdução, a habilidade HM05 e o tópico conceitos de geometria. A questão é a questão de número 24 do IFMG, ano 2026. Na figura a seguir, o morador A avista o morador B com um ângulo de elevação de 40 graus, que, por sua vez, avista o morador C com um ângulo de elevação de 28 graus. Considere o ângulo de elevação como sendo o ângulo formado entre a linha que une os dois moradores e a horizontal, e que os dois prédios estão sobre o mesmo plano. Em dado momento, o morador B, que avista o morador A, eleva a visão até avistar o morador C. Qual o ângulo em graus a visão do morador B percorreu? Letra A, 12, letra B, 50, letra C, 62, letra D, 68. Bom, então vamos traduzir algumas coisas aqui com relação a essa questão. A primeira coisa é com relação a esse ângulo de elevação. O que é esse ângulo de elevação? Então tem um morador aqui nesse ponto A, nesse apartamento aqui, ó. Se ele estiver olhando para frente aqui e for olhar para esse morador B aqui, ele vai ter que levantar as vistas, né? Então esse ângulo formado aqui por essa horizontal e essa linha azul aqui, ó, né? É o ângulo de elevação e que aqui vale 40 graus. A mesma coisa com o B, ó. Se o B estiver olhando aqui para frente e for olhar para o morador C, ele vai ter que levantar as vistas. Então esse ângulo formado por essa linha horizontal aqui, com essa linha azul aqui, esse ângulo, nesse caso aqui, é 28 graus, e esse ângulo aqui é o ângulo de elevação. E a questão está pedindo o seguinte, ó, se o B estiver olhando para o A e depois for olhar para o C, né, ele vai ter que levantar as vistas, né? Então vai formar um ângulo aqui entre A e C, e é esse ângulo que ele está querendo. Então vou pegar um aplicativo aqui para te mostrar isso melhor. Olha só. Então imagina esse morador aqui no A, está no ponto A. Ele olhando em linha reta, deixa eu colocar as linhas aqui, ó. Essa linha tracejada, tá vendo? Se você estiver olhando em linha reta e for levantar as vistas para olhar para esse morador B, as vistas, né, vamos dizer assim, vai percorrer um ângulo de 40 graus. Esse ângulo aqui que vale 40 graus, que eu vou marcar aqui agora. Ó. Olha lá, 40 graus. Esse ângulo é que é o ângulo de elevação. É quando ele desloca a vista para ver o B. O ângulo formado por essa horizontal e por essa linha azul é que é o ângulo de elevação. A mesma coisa o B. Ó. Se o B olhar em linha reta, né, na direção aqui dessa linha tracejada, e for desviar as vistas, né, para ver o morador está em C, ó, ele vai deslocar um ângulo de 28 graus, que o problema está dizendo, né? Então esse ângulo aqui é 28 graus, que é o ângulo de elevação, né? Vale 28 graus. E o que a questão está querendo é o seguinte, ó, se o B estiver olhando para o A e for deslocar a vista até o C, né, o morador C, né, qual é esse arco aqui que as vistas percorrem, né? Ou seja, qual esse ângulo aqui? É esse ângulo aqui, ó. Esse de 28 graus mais esse ângulozinho aqui que nós temos que descobrir quanto que vale. Mas olha só, lembra lá da teoria retas paralelas cortadas por uma transversal? Esse ângulo de 40 e esse ângulo aqui, ó, eles são alternos internos. E ângulos alternos internos são congruentes, têm a mesma medida. Esse aqui, ó, vou marcar aqui agora para você ver. Aqui, ó. Ele vale 40 graus também. Ângulos alternos internos são congruentes. Vale 40 graus. Então esse ângulo todo aqui, ó, vale 68. Que é o deslocamento aqui, ó. O B está olhando para o A, ele vai deslocar a vista aqui até o C, ó. Até essa primeira linha tracejada ele deslocou 40 graus.
Depois dessa linha tracejada até lá o ponto C, 28 graus. Então o total do deslocamento aqui vai ser 68 graus. Então resumindo, antes de a gente marcar lá a alternativa correta, dá uma olhada nesse outro esquema aqui, olha. Então olha aqui, esse ângulo, nós temos aqui esse ângulo de 40 graus, que é o ângulo de elevação de A até B. Nós temos esse ângulo de 28 graus, que é o ângulo de elevação de B até C, né? Esse ângulo aqui vale 40 graus, né? Eles são alternos internos, olha esse aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Esse ângulo de 40 graus em vermelho com esse aqui em preto, eles são alternos internos, são congruentes, né? Então, olha, a questão está querendo esse ângulo aqui de A até C. O B está olhando para o A e vai olhar para o C, ó. Então vai percorrer esse arco aqui. 40 graus seria daqui, ó, até aqui, 40 graus, e depois daqui até aqui, 28 graus. Então, total, 68 graus. Então, agora sim, vamos lá nas opções. Vou passar o mouse aqui na letra D, ó. Ficou verde, esse é o nosso gabarito. Resposta correta, letra D.